Eu converso agora com o advogado Lindenberg de Melo Gonçalves. Ele vai falar sobre as reivindicações apresentadas ontem durante a audiência na Câmara Municipal de Araçatuba para discutir a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Bom dia, Lindenberg, tudo bem? Bom dia, Alessandra, bom dia, telespectadores, ouvintes. Graças a Deus tudo bem e sempre me é o maior prazer estar aqui debatendo o assunto, que a pessoa com deficiência, a qual eu gosto muito. Muito obrigada, Lindenberg. Eu gostaria que você fizesse um balanço da audiência de ontem. Alessandra, a audiência de ontem foi, na verdade, um marco em razão do tema tratado, que nós se preocupamos em versar o assunto sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Essa inserção foi um dos motivos que nos proporcionou discutir vários assuntos, a questão do próprio transporte, a questão da acessibilidade, e o ponto principal disso tudo é a consciência das poucas pessoas que estiveram presentes, mas analisaram as questões ponto a ponto e que com certeza saíram de lá com sua formação de decisões concluídas, positivamente a pessoa com deficiência. Agora, o que foi discutido? Vocês discutiram a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas pelo que a gente pode ver, essa questão se esbarra em outros pontos, como o transporte, dessa audiência pública, o que você pôde concluir? Alessandra, Araçatuba nós temos 42 linhas de ônibus coletivo. Porém, a Tua disponibiliza hoje 10 ônibus adaptados. Ou seja, somente 10 linhas em Araçatuba tem um ônibus acessível à pessoa com deficiência. De um outro lado, nós temos uma pessoa com deficiência que quer trabalhar. E de um outro lado mais adiante, temos a empresa que quer contratar essas pessoas. Só que o contrato de emprego, de relação empregatícia, é obrigações e deveres. E essas obrigações e deveres geram um contrato. E uma pessoa com deficiência não pode hoje assumir um compromisso numa relação de emprego se não tem a mínima condição de cumprir as obrigações, como por exemplo o mínimo, ir até o local de trabalho para poder trabalhar. Infelizmente os ônibus hoje em Araçatuba estão muito a desejar, em razão da ineficiência do serviço público. Esse é um dos entraves, então, para que o deficiente se mantenha no mercado de trabalho. É um dos entraves, e o pior é o nosso administrador, o prefeito municipal, não fiscalizar isso aí. Ele tem a obrigação de fiscalizar, não fiscaliza, a lei orgânica determina, inclusive na própria segurança do transporte público. E com isso quem perde são os deficientes, até porque já houve formações de comissões de pessoa com deficiência, reuniões na Câmara no passado, mandando inclusive ao prefeito reivindicação com pedido de providências, e que até hoje não foi tomado. O prefeito se preocupou este ano em aumentar a tarifa do transporte público, mas não se preocupou em fiscalizar. Bom, Lindenberg, a fiscalização dos serviços prestados pela Tua é uma das reivindicações que foram feitas ontem, O que mais que vocês vão reivindicar, o que mais que vocês pediram, que solicitaram na audiência de ontem? Acessibilidade nos órgãos públicos, temos que ter, a lei exige, o prazo já se findou para que o poder público se adeque às realidades, E também que ofereça condições para que uma pessoa possa trabalhar na repartição pública. Eu cito um exemplo. Eu, como advogado, eu não poderia hoje estar trabalhando em determinada repartição pública em Araçatuba porque não tem lá um programa de voz num computador instalado para que a pessoa com deficiência possa trabalhar. Na contrapartida, se nós formos olhar a questão de um cadeirante, também os móveis hoje ainda não são acessíveis. Então, nós temos esses obstáculos da questão da acessibilidade. Temos a informação de uma pessoa com deficiência visual que trouxe a notícia na nossa reunião de ontem, que tentou fazer uma renovação da carteirinha e a Tua criou empecilho em referência ao acompanhante identificado, que a lei não diz isso, e eles estão aplicando uma regra ilegal.
Tá certo. E o que vai ser feito a partir de agora? Bom, com referência ao transporte público, vamos oficiar o prefeito e ao Ministério Público para que seja analisada a questão. O prefeito que tome providência junto à empresa, né? E o Ministério Público vamos solicitar que instaure um inquérito civil e apure as irregularidades e ver se a gente consegue uma melhor solução para o caso. Com referência à falta de acessibilidade na Secretaria de Saúde, né, nós vamos estar também mandando uma representação ao Ministério Público para que seja apurado, né. Na contrapartida, esse fato da pessoa com deficiência que esteve na reunião e nos trouxe essa informação da falta de planejamento da tua, na verdade, na disponibilidade de carteirinha, vamos mandar ao Ministério Público, ao prefeito municipal e vamos exigir que a lei seja cumprida. O que não pode mais, os deficientes encontrarem obstáculo para poder sair de casa, para trabalhar, estudar, ir ao hospital, né? São coisas mínimas do ser humano que está sendo negado em Araçatuba. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Lindenberg, e um ótimo dia para você. Obrigado.